Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, passando para compartilhar com vocês umas respostas da entrevista exclusiva que o Renato Portaluppi concedeu à Rádio Guaíba. O Renato falou sobre Luis Soares, a importância da sua chegada ao Grêmio, falou sobre a expectativa por reforços e agora como é que o time vai começar a engrenar, e falou também sobre o seu sonho, que é de comandar a seleção brasileira de futebol. Eu tenho de imediato as primeiras aspas do Renato para a gente acompanhar nessa arte aqui, ó, do Renato falando que era uma expectativa que havia no Grêmio por um time diferente, por um time reforçado para 2023, e aquilo que o Grêmio imaginava, aquilo que os jogadores imaginavam, que o próprio Renato imaginava, bom, isso aconteceu. A direção cumpriu o que prometeu, foi no mercado, buscou reforços e agora está tudo nas mãos dele, tudo nas mãos do Renato para fazer esses reforços jogarem, fazer esses reforços encaixarem no time e a partir daí as coisas fluírem pelo lado do Grêmio. Renato também falou a respeito de Luis Soares, disse que é um cara tranquilo, um cara humilde, um cara que rapidamente se adaptou no time do Grêmio, que não tem grandes problemas com o Soares, que ele caracterizou e classificou também como um jogador muito inteligente. Talvez a resposta que mais tenha repercutido nessa entrevista que o Renato concedeu ontem para a Rádio Guaíba foi essa em que ele fala sobre seleção brasileira. Não é a primeira vez que o Renato fala sobre seleção brasileira e sobre o seu sonho de comandar a seleção brasileira de futebol. Ele falou mais uma vez abertamente sobre isso. Disse que o seu objetivo no Grêmio, o seu norte no Grêmio é a conquista de títulos, taças, troféus, mas que fora do Grêmio tem o sonho de comandar a seleção brasileira de futebol. O Renato nunca negou isso, pelo contrário, ele sempre revelou, ele sempre reafirmou e nessa entrevista para a Rádio Guaíba não foi diferente. O Renato reafirmando o seu desejo, o seu sonho de quem sabe um dia treinar a seleção brasileira de futebol. Tá rolando uma enquete aqui no canal, na aba Comunidade. Você entra na aba Comunidade e vota nessa enquete que pergunta justamente isso. Se vocês acham que o Renato tem chance ainda na sua carreira de chegar à seleção brasileira ou não. Acho difícil. Eu não diria impossível, porque nas entranhas da CBF a gente não sabe bem o que pode acontecer. Fala-se agora até em Luiz Henrique na seleção brasileira. Enfim, seleção brasileira não é o assunto principal do canal. Agora, o Renato sendo técnico do Grêmio e dizendo que tem o sonho de comandar a seleção brasileira, bom, isso de fato passa a ser assunto. Foi uma entrevista que o Renato concedeu de forma exclusiva para a equipe da Rádio Guaíba, onde principalmente falou sobre esses temas. É uma entrevista curta, uma entrevista reduzida, apenas 4 perguntas são permitidas pela assessoria e o Renato fez esse mesmo trâmite em outras emissoras também, Bandeirantes, Grenal, eu acho, Gaúcha e por aí vai. Na entrevista para a Guaíba, ele falou especificamente sobre isso. Luis Soares, reforços do Grêmio, onde o time pode chegar e reafirmando o seu sonho de um dia comandar a seleção brasileira de futebol. O que vocês acham disso? É possível? Não é? Comentem aqui embaixo, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal.